Mateus capítulo 18. Eu quero ler o verso 22. Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassivo. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajuntar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que se saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos nessa noite para ouvir a tua voz. Que prazer e que alegria temos, Senhor, de estar num ambiente livre, onde podemos ouvir a tua voz, onde podemos carregar nossas Bíblias, onde podemos sair na rua, Senhor, sem vergonha de dizer que somos do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que o ouvido ouça e que o coração receba a tua palavra nessa noite. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu peço, Senhor, a bênção sobre o teu altar, que é teu de honra e direito, e ministra sobre nós na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Então nós estamos vindo numa sequência de Mateus, principalmente no capítulo 13. Um pouquinho antes, no capítulo 18, não foi Jesus que citou a parábola, por isso que eu não vou trazê-la aqui. Vou só passar um pincelzinho para você entender. Os discípulos perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus. Então ele simplesmente só respondeu. Ele chamou a atenção dos discípulos, fez eles olharem para as crianças e disse para eles: é impossível vocês entrarem no reino dos céus se vocês não forem como essas crianças. O que ele está querendo dizer com isso? A criança, ela é completamente dependente de uma direção. Ela não sabe fazer, ela precisa ser ensinada. Desde que ela começa a sua vida, tudo ela precisa ser ensinada. Então, quando ele compara o reino à criança, ele diz: a criança, ela tem o desejo de aprender com o pai. Ela tem a alegria de parar para ouvir o seu pai ensinando. O pai fica lá na frente e diz: papai, papai, papá, papá, papá. Até ela parar e repetir: papai. E assim sucessivamente. Ela é observadora, ela está ali para aprender. E ela entende que ela precisa de alguém para ensinar. O reino dos céus é um livro aberto de transformação. É um livro revelador de mudança de história de vida. Mas não entra lá se a gente não entender que, como criança, a gente precisa desejar aprender. Desejar desenvolver. É assim a visão do reino. Aí ele continua mais na frente. O pessoal que foi comigo para Israel teve a oportunidade de ver com seus próprios olhos. Ele aponta para uma pedra de moinho, uma pedra que era usada para moer grãos, moer o trigo, a cevada.
E aí ele diz: por favor, não façam com que essas crianças tropecem, não as envergonhem, porque é melhor que você amarre uma pedra de moinho no pescoço e se lance no mar. Quando eu mostrei a pedra de moinho para os meninos, eles viram que Jesus estava dizendo: vai morrer mesmo, que nem tentando você foge dela. Uma pedra enorme, extremamente pesada, que se literalmente você se amarrar a ela, ela vai afundar rápido e você afunda com ela. Então o que Jesus estava dizendo? Todo aquele que começa a ser treinado no reino, ele vai passar por momentos onde ele não sabe o que fazer. Ele precisa ter ajuda para crescer. Não envergonhe os pequeninos. Não envergonhe os que estão no processo crescendo. Não os chame de meninos. Não os envergonhe na frente de outras pessoas. Porque se você já galgou lugares maiores, você já passou por essa oportunidade. Alguém teve paciência com você? Quando nós passamos pela experiência de ser cheios do Espírito Santo, a gente fica caindo igual jaca. A gente fala língua alta, beça, que ninguém consegue nem continuar pregando o culto. A gente se treme todo, ninguém controla. E os mais velhos, os mais experimentados, ou os religiosos vão olhar e vão dizer: meninice, são crianças desenvolvendo no reino, até terem controle sobre o seu corpo, até entenderem que a profecia está sujeita ao profeta, e tudo em Deus tem ordem e decência. Não permita que os pequenos tropecem. Essa é a mensagem do capítulo 18. E aí Jesus estava continuando a falar disso, quando ele foi perguntado sobre perdão no versículo 21. O Pedro diz para Jesus: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Né? Aquela frase que a gente já sabe. Quantas vezes? 70 vezes 7, é uma conta que não acaba nunca. Essa conta foi feita para não acabar nunca. 7 é o número da perfeição, é o número que completa um período. Então ele faz multiplicar por outro número, só que projetado 10 vezes mais, ou seja, para não ter fim, para ser eterno. E aí, seguindo o raciocínio do Pedro, o Jesus então entrega essa parábola que eu quero explicar para você. Lê comigo, por favor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus... Diga, o reino dos céus é semelhante a um rei, uma autoridade governamental. Alguém que tem poder para definir destinos. Alguém que tem poder para dar e para tirar. O rei, numa campanha monocrática, ele é o único que define, não tem democracia no governo do reino. Quem decide é o rei, quem se posiciona é o rei. Ele tem sobre a vida deles estatutos, decretos e ordens, que ele pode imputir e ele pode revogar. Então Jesus compara o reino dos céus a um rei, que tem todo esse controle e essa autoridade. O que ele quer dizer? O reino dos céus, que é poder de Deus para transformar a mim e a você, ele é semelhante a um rei, que carrega com ele ferramentas de operação. Ferramentas que ele pode te sentenciar ou ele pode operar a teu favor. Você está entendendo? Diga amém. Então continua lendo comigo. Versículo 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então vamos entender. Um talento nessa época valia 6.000 denários. Ou seja, um talento valia 6.000 dias de trabalho. Quase 20 anos de trabalho. Um talento valia quase 20 anos de trabalho. Olha a dívida desse camarada. A Bíblia diz para nós que ele devia... Lê aí na sua Bíblia. Ele devia 10.000 talentos.
mais ou menos, eu fiz a conta, dá 165 anos. Se for arredondar, você vai arredondar para 200, né? Mas 165 anos de trabalho sem tirar R$1 sequer. Trabalhar o mês inteiro e entregar o salário inteiro na mão do rei para pagar essa dívida durante 20 anos. Essa era a dívida do camarada. Aí a Bíblia vai dizer para nós: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor disse assim: 20 anos de trabalho, esse dinheirão todo, 165 anos de trabalho, esse dinheirão todo, o que nós vamos fazer? 165 mil. Como é que vai ser pago isso? Aí o servo que quer receber diz: você vai me vender, você, a sua mulher, seus filhos como escravos e tudo que você tem, e o resto da dívida a gente vai ver como é que vai ficar, porque não paga. Por mais que você, olha essa irmã que está do seu lado, vale quantos anos de trabalho da sua vida? Quero ver os maridos dizer: trabalho por você 50 anos da minha vida. Teve um que trabalhou 14, quase morreu. Na Bíblia, não foi? Quem foi? Jacó. Tanto amor que ele tinha. Ele prometeu 7, porque ele já achou que ela estava valendo muito. Mas aí o esperto do Labão botou mais 7 para ele pagar. Ele falou: tá bom, vamos que a mulher merece. 14 anos. Pastor, o que a senhora quer dizer? Não, vendendo a esposa, os filhos, os bens, não pagava a dívida. Não pagava a dívida. A dívida continuaria em aberto e algumas outras coisas certamente ele seria obrigado a fazer. Continua lendo comigo. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." Ele começa a chorar, se prostra na frente, diz assim: "O senhor sabe que é impossível, não tenho como pagar essa dívida, tem compaixão da minha vida, tem misericórdia, me dá uma forma, um jeito de eu pagar, sem que eu não tenha que ser vendido como escravo, eu, minha casa, minha família, meus filhos, nem que eu tenha que perder tudo, me dá a oportunidade de fazer alguma coisa para pagar essa dívida." Ele chora aos pés do seu Senhor, pedindo compaixão e misericórdia. Aí a Bíblia vai dizer para nós, versículo 27. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele ficou comovido e disse para ele: vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora porque é tempo perdido. Não vou conseguir nada. Então, eu estou perdoando a sua dívida. Está zerado, segue a tua vida daqui em diante, começa a tua vida de novo, constrói o que você precisa construir, mas zerado, sem o peso dessa dívida anterior. E ele sai desse lugar. Como que você sairia de um lugar onde alguém dissesse para você: quanto você deve? Quanto que você deve? Quanto que essa dívida está tirando o seu sono, perturbando, gerando ansiedade, preocupação no teu coração? Qual é o tamanho da sua dívida? E aí você disser, e a pessoa dizer: tudo bem, está pago essa dívida. Eu quero que você saia daqui em paz. Eu quero que você saia daqui com a oportunidade de recomeçar a sua vida. Eu quero que você saia daqui com o direito de escrever uma história nova, sem o peso das dívidas do passado, sem o peso da cobrança. Porque tem gente que é assim, né? Que quando está bem, é um amor de pessoa, fala contigo, da paz do Senhor, mas começou a te dever, não olha nem na tua cara. Finge que nem te vê. Por quê? Porque além da vergonha, há medo de você cobrar. Medo de, lembra lá no negocinho? Tem que pagar, irmão. Deixa eu te falar uma coisa que serve para você como lição diária. A dívida só é perdoada se ela for dita por aquele que te emprestou. Não crie expectativas em cima daquilo que não lhe foi dito. E as pessoas te pedem emprestado e dizem: está tudo certo. Não precisa pagar mais não, já Deus dará. Se quem te emprestou, estou falando de vida terrestre, tá? Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: você é crente? Toma vergonha na tua cara.
Se deve, tem que pagar. O credor não quis receber, louvado seja o nome de Jesus, né? Perdoou a tua dívida, veio da boca dele, louvado seja Deus, acabou a história. Mas não sai por aí inventando, ele me deu. Não, se ele não falou que te deu, ele não te deu nada, está emprestado, tem que devolver. Cara de pau. Então, a Bíblia vai dizer para nós, conta a história de alguém que saiu pelas portas com um decreto de mudança de vida. Ele entrou devendo 200 anos de trabalho. Impagável, uma dívida impagável. E saiu zerado, irmão. Saiu sem dívida nenhuma. Pronto para começar uma vida, para abrir um negócio, para fazer relacionamento, para se estabelecer de novo. Quando a gente é novinho, a gente não pensa nessas coisas, mas depois que a gente fica velho, a gente entende que o nosso nome é a coisa mais importante que a gente pode ter nessa terra. Você pode não ter dinheiro, mas se você tem um nome limpo, quando você precisa, o dinheiro chega. Mas quando você está todo sujo, não tem para onde correr, irmão. Se tem uma coisa que você tem que fazer, é preservar o teu nome. Para de ser besta, de ficar emprestando teu cartão para todo mundo, e nego te dá calote e não te pagar. Quem vai para o Serasa, o SPC, o seu nome. Preze pelo seu nome. Preze por aquilo que Deus está te dando. Você está entendendo? Diga amém. Por quê, pastora? Porque na hora do aperto é o que vai te salvar. Ter um nome limpo, um nome honrado, promove a você a oportunidade de portas abertas, de emprego, de oportunidade de mudança. Então, cuidado com o que você faz com o seu nome. Aquele senhor disse para aquele servo: eu estou limpando o seu nome hoje. Tudo que podia te impedir de ter uma vida normal hoje está sendo cancelado, revogado. Eu estou te dando a oportunidade e o privilégio de sair por essas portas com o nome limpo, zerado de dívida, para você recomeçar. Quem aqui não ia gritar aleluia, glória a Deus? Mas a Bíblia vai dizer para nós que ele sai pelas portas, olha aí. Saindo, porém, aquele servo, verso 28, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Sabe quanto custa 100 denários? 3 meses de trabalho. Ele devia 200 anos. 200 anos. E foi perdoado. Ele atravessou a rua, encontrou um calango, que devia 3 contos para ele. 3 meses de salário, 3 contos. Agarrou o cara pela blusa. E falou para o cara: tu tem que me pagar o que você me deve. Leia aí o que está escrito. Versículo 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo que eu te pagarei. Usou a mesma expressão: tem misericórdia, tem compaixão comigo. Eu não tenho como te pagar esses 3 meses de salário. Eu não tenho como fazer isso agora. Me dá uma chance, fala para mim, divide isso em muitas prestações, para me dar a oportunidade de quitar, de ser honrado, de fazer o que é certo. Tem misericórdia da minha vida. Aí, 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse levou o cara, prendeu o cara e deixou o cara preso lá, até o cara vender coisas, trazer o dinheiro para ele dos 3 meses de salário que ele devia. Pastora, qual que é a importância desse texto para nós? Primeiro, entender sobre comparação. A gente é muito bom para comparar a dívida do irmão, mas quando é para a gente encarar a nossa, a gente passa pano. Não é tanto assim, não. E também você não sabe a minha história. Você não sabe o que aconteceu para eu chegar nesse nível de dívida. Você não sabe o que eu tive que fazer. Ninguém quer viver essa vida. Ninguém quer ser esculhambado por dever a Deus e a todo mundo. Então não me julga porque você não sabe o que eu passei. Quando a gente fala da gente, quando a gente fala das nossas dívidas, a gente passa pano. Mas quando é a do outro... R$3, hein? Você pegou lá na cantina bala, tem que pagar, hein? É R$3, tem que pagar. A gente é muito bom para cobrar a dívida dos outros. A gente é muito bom para julgar o status dos outros. Está me devendo, mas foi curtir carnaval na praia.
Viu lá, estava de sandália nova, de biquíni novo. Mas comprou os negócios da Natura comigo e não pagou. Safada. Caloteira. Encomendou o bolo para fazer. Eu fiz. Quando o bolo estava pronto, chegou para mim e disse: então, não tenho dinheiro para te dar hoje? Mais para frente eu te dou. E está até hoje para receber o bolo. Todo mundo já comeu, já foi no banheiro. E ela não recebeu o bolo ainda. Primeira coisa que Deus quer nos ensinar nessa noite é sobre padrões. Antes de eu olhar para a vida do outro e medir o tamanho da dívida que ele tem, eu preciso olhar para a minha. Eu preciso entender de onde eu vim. Eu preciso entender o porquê que eu tinha tanta dívida. Ninguém adquire dívidas porque é um bom administrador, porque é um servo obediente. Não, alguma coisa de errado aconteceu no meio do caminho. Você foi roubado, ou te defraudaram, ou você não entendia do negócio. Alguém passou a perna em você. Alguma coisa entrou nesse caminho aí, houve destruição. Como que o cara tem a cara de pau de acabar de sair de um lugar onde ele devia 200 anos de trabalho e prendeu um camarada porque devia 3 meses para ele? Irmão, esse dia era o dia que você tinha que levar todo mundo para a pizzaria e pagar rodízio, para fazer dívida de novo. Depois de ter 200 anos de vida perdoada, de dívida perdoada, quando esse irmão chegasse para você te cobrar, e você tinha que ter a oportunidade diversa de dizer para ele assim: irmão, lembra daqueles 3 meses que você está me devendo? Está tudo perdoado. Fica tranquilo, descansa o seu coração. Ainda tirava onda de homem humilde e bom. Não precisava contar para ele que você teve a sua dívida de 200 anos perdoada. Não, mas a raiz dele é ruim. A raiz dele é de quem tem justiça própria. Não é justo ele me dever. Não é justo eu ficar sem receber o que é meu de direito. Continua a ler comigo o texto. Então, o seu senhor chamando-lhe disse, versículo 31. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Irmão, tem sempre um fofoqueiro na porta e à disposição para entregar a sua vida. Chegaram lá e disseram para ele: aquele irmão que saiu daqui, que chorou, e o senhor perdoou os 200 anos que estava te devendo? Chegou ali na esquina do Careca, agarrou um calango que estava devendo 3 meses para ele, e levou ele preso, até ele pagar a dívida dele. Como é que ficou esse senhor? Como é que ele ficou? Fala para mim. Como que ele ficou? Sabendo que ele tinha perdoado uma dívida de 200 anos. E ele tinha acabado de sair daí e estava cobrando uma de 3 meses para alguém. Como é que ele ficou? Como você ficaria? Fala comigo. Decepcionado, revoltado, com ira, com vontade de prender ele e virar agiota para cobrar 400 anos agora, só para deixar de ser trouxa. Indignado. Por quê? Porque ele recebeu um favor e não usou do favor que ele recebeu. Olha o que a Bíblia diz. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Qual que é o segredo desse texto? É fazer eu e você parar para olhar nossa lista de dívidas. E eu não estou falando de dívidas dessa terra, eu estou falando de dívidas que nós temos. Dívidas de situações e circunstâncias que nós mesmos criamos. Pastora, minhas dívidas foram pagas pelo sangue de Jesus. O teu Senhor liquidou a tua dívida. Ele se compadeceu de você. Quando você apareceu para Ele com roupa toda imunda, sem esperança, sem fé, sem mais um caminho para seguir, sem expectativas para viver, chorou, implorou perdão e disse: se eu tiver a oportunidade de ter uma vida nova,
Vê se não foi assim que você falou com Jesus. Eu podia entregar minha vida hoje, morrer, porque nada está dando certo na minha vida, mas se eu tivesse uma oportunidade de recomeçar e quitar essas dívidas, eu ia ter uma vida diferente, eu ia fazer diferente. Eu não ia errar mais como eu errei, não ia ferir mais como eu feri, eu não ia trair e mentir sobre pessoas que eu amava. Eu ia ter comportamentos diferenciados, eu ia escolher fazer coisas diferentes, porque eu ia dar valor à vida nova que eu recebi. Só que no momento que ele tem a dívida quitada, ele não toma um posicionamento de mudança. Ele só recebe o favor. Ele não quer que o favor o transforme. Ele só quer experimentar do favor. E aí eu preciso dizer para você, a graça opera sobre a salvação, mas é o reino que opera para te transformar. Quando você recebe perdão de dívidas, quando Jesus diz eu te perdoo, o sangue de Jesus te lavou, te redimiu, te perdoou, lançou no mar do esquecimento as suas dívidas, o teu antigo eu. Ele está dizendo, eu estou escrevendo um decreto novo, onde eu estou te dando uma carta para você continuar, para você viver experiências novas, para você viver uma vida diferenciada. Mas cabe a você pegar o favor que você recebeu e operar isso como transformação sobre a sua vida. Por que você não vai cobrar a dívida dela? Porque um dia alguém perdoou a minha. Por que você não vai acusar o fulano? Porque um dia alguém parou de me acusar. Nós adulteramos, nós nos prostituímos, clamamos o perdão do Senhor, o Senhor nos perdoou, mas somos os primeiros a apontar os adúlteros e os prostitutos. Somos os primeiros a dizer, tomara que o fulano morra lá fora, que ele não tenha chance de voltar, porque desviou porque quis. Quando a lágrima que caiu pedindo compaixão foi a minha sua. E Ele quitou a nossa dívida por compaixão. Ele quitou a nossa dívida impagável. A Bíblia diz, por um alto preço foi pago a minha vida e a sua vida. Pecados que até hoje você tem vergonha de confessar. Porque se fossem monetizados, você não ia ter dinheiro para pagar o que você fez. A gente mata pessoas dando tiro, mas a gente também mata pessoas falando delas. A gente destrói casamentos. Quando a gente faz trabalho contra o casamento. Mas também quando a gente dá acesso a influências. E a gente, ao invés de trazer palavras que a Bíblia traz para ajudar, a gente envenena o casal a se separar. Dívidas impagáveis. Que o sangue de Jesus derramado naquela cruz pagou por mim e por você. Ah, pastora, então a senhora está dizendo que eu não posso julgar nada, que eu tenho que fingir que eu não estou vendo. Eu estou dizendo que você não pode cobrar o que hoje você não tem mais que pagar. Essa dívida não é sua. Tem alguém aqui essa noite? Eu fico me vendo nos meninos. Eu sento para conversar com o pastor Jorge, a gente passa mal de rir. Porque eu já fiz tanta doideira, irmão. Casa no céu eu tenho, porque eu nunca fui de beber. Eu nunca usei droga, eu nunca fiz um monte de besteira que vocês fazem aí, porque eu faço gabinete com vocês, saio de cabelo branco, eu digo, meu Deus, como esse povo tem coragem. Mas, quando eu me converti, que eu vim para o Evangelho, eu queria viver Deus, e a gente faz um monte de doideira. O pastor Jorge é pior do que eu. Matamos um monte de gente, irmão. Uma vez estava um culto pegando fogo aqui na unção. Ei, glória a Deus. Chegou um anjo, ficou do meu lado. O anjo começou a tocar violino. E eu comecei a tocar violino. Igual o anjo. E o anjo tocava e eu fazia igual ele. Só que tu viu o anjo? A igreja também não. A igreja só via eu, assim, com os cabelos assim, ó.
Quando eu levantei, metade da igreja já tinha levantado e saído. O povo foi embora. E essa mulher não bate bem na cabeça, não. Sei lá, que essa mulher tá possuída de quê? Quando eu vejo um dos meus meninos fazendo extravagâncias, eu rio. Porque alguém botou a mão na minha cabeça e disse: filha, não precisa disso tudo. Com o tempo você vai entender que você pode mover tudo. Aqui, ó. Dentro de você. Porque a maturidade vai chegando para te formar. Mas não julga quem está vivendo o que você viveu lá atrás. Porque do mesmo jeito que teve gente que te viu tocando violino e te perdoou, você tem que perdoar os meninos. Você tem que ajudá-los. Eu estou falando de menino, é gente que nasceu em Cristo. Você pode ter 90 anos, irmão. Quando você nasce de novo para Cristo, você se torna um bebê. E o que Deus está dizendo é que nós somos muito cruéis com os nossos julgamentos. Nós somos muito cruéis com a nossa forma de exigir e de pensar. Pastora Renata, que está em Angola, eu desisti dela 1958 vezes. E eu dizia para ela: é a última vez. Renata, é a última vez. E ela chorava e dizia: aham, saía. Daqui a pouco voltava ela e dizia: Renata, e a nossa última conversa? Eu sei, você vai me mandar embora. Eu digo: é a última vez, Renata. E hoje ela e Fabrício são os meus maiores orgulhos lá em Angola. Nossos pastores amados em Angola. Que trabalho lindo que aquela mulher e pastor Fabrício estão fazendo com os nossos irmãos em Angola. Mas se eu tivesse botado ela para fora e não tivesse enxergado porque o problema da Renata era a aceleração. Eu dizia assim para ela: põe uma mesa na igreja. Quando eu chegava aqui tinha 50. Renata, eu pedi uma. Não, mas é que eu pensei que a senhora podia precisar. Eu falei uma, Renata. Tira as 49 agora. Ela era acelerada demais. Passava à frente de todo mundo. Eu fui assim, irmão. E o Espírito Santo teve cuidado com a minha vida. Me perdoou. Um dia isso passa. Um dia ela vai sentar, ela vai ouvir. Um dia ela vai obedecer. Um dia ela não vai ser rebelde. Um dia ela não vai responder. Um dia ela vai ter sabedoria. E tudo isso faz parte do processo de vida. Quando você recebe o favor, quando você recebe a graça, você precisa operar sobre ela. Quando você não opera sobre ela, você não entendeu nada do que é receber algo que você não merece. Favor imerecido é receber algo que você não merece. Você merecia perdão nos seus pecados, fala a verdade. Não, irmãos. Nós não merecíamos. Muitas coisas que fizemos no tempo da ignorância, mas mesmo assim, não merecíamos o perdão. Mas Ele nos amou e nos perdoou. E nos deu a chance de começar uma vida nova, de restabelecer um novo plano de começo. E Jesus estava dizendo para os discípulos: por favor, operem através da graça. Não apenas vivam da graça. Não recebam o favor imerecido e coloquem isso como um prêmio. Não. Usa a graça para transformar você. Usa a graça para transformar quem está à sua volta. Conheci uma pessoa, irmão. Vou terminar já. Eu sei que você me ama, mas você está doido para ir embora aqui para ver o Flamengo. Só Jesus. Uma pessoa extremamente avarenta, irmão. Tinha dinheiro, trabalhava, ganhava bem. Não era uma pessoa assalariada. Recebia alguns salários mínimos de salário. Mas avarenta, irmão. Pagava nada para ninguém. Ia na cantina, comia o salgado dela, via a criança: mamãe, paga a conta. E a mãe: não tem dinheiro, meu filho. Não tem dinheiro, meu filho. E ela tinha coragem de olhar e dizer assim: não tenho nada com isso. Virava até de lado aqui, ó. Avarenta. E todo mundo me falava isso: não é possível. Uma pessoa tão boa, tão culta, não é pobre.
Por quê? Que é tão apegada a dinheiro assim? Falei, chamei, vamos passear no shopping. Vamos passear no shopping. Vamos comer uma pizza. Quando chegou a conta, ela disse assim para o rapaz, divide por 2. Aí eu peguei a comanda e disse, de jeito nenhum. Fui eu que te convidei, eu quero honrar você. Aí ela ficou me olhando. Não, eu falei, de jeito nenhum, paguei a conta inteira. Primeira vez, segunda vez, mesma coisa. Quando foi, divide a conta. Irmão, eu já tinha pago uma. O que ela tinha que fazer? Uau, hoje é a minha vez, pastor. Pelo sangue de Jesus. Quem vai honrar o Senhor sou eu. Tu falou isso, desgraçada. Não, tu falou para o garçom, divide em 2. Tomei a conta de novo, não aprendeu ainda. Está experimentando da graça, mas não foi transformado por ela. Tomei a conta de novo. Falei, de jeito nenhum, eu te chamei, quero honrar você, paguei. Na terceira vez eu convidei ela, falou, não, não posso ir não. Chamei para conversar. Falei, deixa eu te dizer uma coisa, levei você 2 vezes para sair. Pra gente conversar. Eu fiquei até esperando, que a senhora tinha algum assunto sério para falar comigo. E a gente ficou contando lorota. Eu não entendi. Eu falei, eu estava tentando te ensinar uma coisa. O dinheiro foi feito para a gente mandar nele. Não ele mandar na gente. Eu não consigo admitir você sair, levar sua mãe para passear e dividir conta com a tua mãe. Uma senhora aposentada, que vive de uma merreca. Mas ela tem, isso não interessa, ela podia ganhar 50 mil por mês. É o filho que honra o pai. Irmão, eu levo minha mãe para passear em tudo que é lugar, não deixa ela velha meter a mão na bolsa. E ela está tão abusada que nem bolsa mais ela leva. Que ela chega na loja e diz, a Érica vai pagar. Ela já sabe. Por quê, irmãos? Porque eu vivi da graça, eu preciso operar sobre ela. Se um dia me honraram, se um dia me abençoaram, se um dia cuidaram de mim, é hora de eu poder fazer por alguém. É hora de eu ministrar sobre a vida de alguém. Eu não posso receber do favor e ser indiferente a ele. Viver da experiência do perdão e ser injusto e ser cruel. Eu vou terminar, fique de pé no seu lugar. Eu quero que você diga para esse irmão que está do seu lado, se você experimentou desse amor, que pagou a sua dívida, use esse amor para transformar você. Perdoa quem te deve. Para de prender pessoas por pouca coisa. Falou que ia me dar e não me deu. Não interessa. É só não dar de novo. Vai ficar sem falar, vai arrumar confusão. Ninguém mandou emprestar. Emprestou, agora aguenta. É melhor dar, irmão. Se alguém pedir, você pode me emprestar 200. Você fala com Jesus. Posso dar? Tu resguarda aqui atrás. Dá, irmão. Mas fica livre do peso de não perdoar o que um dia Cristo perdoou de você. E eu estou usando exemplo financeiro, mas eu quero falar de muitas outras coisas. Para de transferir culpa. O teu pecado é diferente do teu irmão, mas Jesus perdoou ele e você. Então quem está chegando, quem ainda está com a roupa suja, vai passar por todo o processo que a gente passou. Qual que é a diferença minha e sua? Nós já recebemos o poder da graça, vamos executar sobre eles. Quando eles vierem com vergonha dizer, você não conhece a minha história, irmão, não precisa nem contar a sua. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço a minha história e ele me perdoa. Por que ele não vai fazer isso por você? Por que ele não vai te dar a oportunidade de escrever uma carta para você recomeçar, irmão? Ele fez isso comigo. Você não sabia quem eu era. Você não sabia a vida que eu levava. Você não sabia por onde eu andava.
Mas Ele foi atrás de mim. Ele me chamou pelo meu nome e mudou a minha vida. Ele vai fazer isso com você também. Não importa a tua lista de dívida. O sangue tem poder para perdoar.